Glenda mandou R$20. Boa noite, pessoal. Daniel Meurim do canal Alta Linguagem defende que o voto feminino deve ser abolido e que mulheres não podem ter cargos eletivos ou ensinar filosofia. O que vocês, especialmente as meninas, acham dessas ideias? Não vote em mulher. Já dizia o meme lá que a Damares ficou puto, lembra? O mundo começou a desandar quando a mulher começou a dar a opinião dela, não é mesmo? As pessoas começaram a ouvir. O voto feminino é o erro da democracia ocidental. É o erro da democracia ocidental. Mas sabe o que é pior? Acho que a melhor chefe que eu tive na minha vida, o melhor chefe que eu tive na minha vida foi uma mulher. Mas não é que mas você não vai ter falar. chefe. Ela só não vai votar. Pô, eu acho injusto, porque, por exemplo, eu sempre voto mais parecido com os homens e em pessoas que acertaram no final. Sim. Mas você vai tirar o voto meu, que é bom, mas eu não tenho culpa das outras. Não, eu mas sou um eu vou indivíduo. assim, não, mas falando independente sério do sobre gênero, isso, que é foda. só você olhar os gráficos. Mulheres casadas, mulheres com estrutura familiar, mulheres que tiveram presença paterna, etc e tal. Essas mulheres, elas votam na direita. Mulheres que são divorciadas, mães solteiras, blá, blá, blá. São mais progressistas. Elas querem a proteção do Estado, porque Exatamente, elas votam na esquerda. Exatamente. E aí, o que aconteceu dos anos 80 pra cá, a única coisa que você não consegue escolher onde você nasce e não consegue escolher, sei lá, sua renda, essas coisas. Você escolhe com quem você casa e com quem você se separa. Aí a régua começou a mudar. As pessoas começaram a se divorciar mais. Conforme as mulheres foram se divorciando mais, elas foram ficando mais progressistas. E tem um detalhe interessante. A diferença da esquerda para a direita também é psicológica. Tem aquele psicólogo famoso, né? Tem o Jonathan Rice, tem mais um outro também que eu esqueci o nome. Que eles falam, muitas vezes as pautas, as pessoas elas não aderem racionalmente. Por exemplo, via de regra, os homens são mais a favor do armamento do que as mulheres. Sim. Mesmo que E a mulher deveria ser mais. Mesmo que em alguns Porque casos é o a único mulher equalizador tenha de mais a força. ganhar com armamento do que o homem. Exatamente. Os homens são mais a favor, por exemplo, de leis anti-imigração. Ponto. Do que as mulheres. Sim. Os homens são mais a favor de corte de impostos do que as mulheres. Entendeu? Mulher mais emocionada, né? Mas por Ela isso quer que ser mulher- mais empática. Mas e por isso aí- que mulher cai em historinha de homem vagabundo. Acredita em qualquer coisa. A mulher, Emocionada. Acredita em qualquer coisa. O cérebro feminino, ele opera na base do... Da ocitocina. Isso, da empatia. É o cérebro empático, e o do homem é o cérebro sistemático. Sim. Ele liga as coisas, tipo assim, isso aqui funciona ou não funciona, isso aqui é útil ou não é útil, isso aqui é bom ou é errado, isso aqui é certo ou errado. Entendeu? Ele vai nessa base da parte do sistemático. A mulher vai na base do empático. Sim. Então, tem pautas que seduzem mais um lado e o outro. E, via de regra, são as mulheres que decidem as eleições porque elas são a maioria do eleitorado. E aí a gente vê essa... E aí a gente tem um problemão. Essa contradição, que é uma contradição, mas quando a pauta interessa as mulheres, tanto faz, seja de direita ou esquerda, etc., são juntas. Eu sou a favor de uma coisa. O voto é do homem, mas como ele tem agora todos os direitos civis, ele também tem todos os deveres civis. É ele que vai pagar o imposto e é ele que vai trabalhar para manter todo mundo. Então, tinha uma coisa no passado. Olha a cara Brincadeira. dela. Brincadeira. E ainda tem que pagar o dote. É Tem que óbvio. pagar o dote. Eu sou totalmente contra proibir mulher de votar. Mas uma coisa que eu sou muito a favor, tinha no passado existia uma coisa chamada de o voto dos homens bons. Então, quem votavam eram os homens bons. O que era um homem bom? Era um homem que tinha posse, que era casado, que tinha filho e tal, não sei o quê. Isso acontece até hoje em igreja. Por exemplo, o cara que não é casado e não tem filho, ele não tem liberdade. O pessoal que é da igreja sabe do que eu tô falando. Não tem liberdade dentro da igreja. Tá? E isso faz sentido. Porque o homem casado com filho, ele é mais confiável. Ele não vai largar tudo e sumir e tal. Ele é mais confiável, entendeu? Então, lógico que eu não quero que só homem casado com filho possa votar. Mas preso não tem que poder votar. Recebe Uma série de assistência. pessoas que não deveriam votar. O cara tá recebendo Bolsa Família não tem que poder votar, porque se ele não tá pagando a banda, ele não tem que escolher a música. Né? Então a gente tem que criar, não é? Esse voto universal foi um erro. O cara é analfabeto, ele não sabe ler. Como é que ele vai decidir qualquer coisa? Aqui no Brasil, eu sou dessa época, se comemorou o voto do analfabeto. Isso é de uma burrice. Em vez de eu me preocupar, gente, o analfabeto não tá votando. O que eu tenho que fazer? Alfabetizá-lo. E não criar o voto do analfabeto. Isso é tão estúpido que só acontece no Brasil esse tipo de coisa. Sim. Analfabeto não tem que votar. O que tem que é não existir analfabetos. Ele é diferente. E eu sou a favor, até se o cara é analfabeto funcional, não tem que votar. Por
Porque você vai decidir Aí, qualquer ó, coisa. Você... aí, nossa senhora. É difícil. Meio mundo não vai votar. Mas, pô, aí a gente não ia ter nem o presidente que tá lá. É, Presidente ia votar. Nenhum dos dois. verdade. Mas acho que assim, naturalmente a mulher ela se interessa menos por política. E eu acho que tende mais a comprar discursos prontos, justamente por isso que o Júnior falou, de ter uma característica mais empática, mais voltada a tomar opiniões por conta da ocitocina. Então, assim, de qualquer forma, a mulher já se interessa menos por política. Sim. E a gente vê isso nos E aí congressos. a gente perde justamente aí, porque a mulher se interessa menos por política, ela estuda menos política e ela vai acabar indo por um discurso mais empático, e esse voto Ela dela vai acaba fazer sendo igual a mais... mina do BBB, a gente tem que se unir. A gente tem que se Vamos unir, a gente tem que negras. se... Mas é aquele esqueceu de onde você discurso saiu? que, nossa, gente, o mundo é uma utopia, as coisas são lindas, não sei o quê. Por isso que eu acho assim, se você for parar pra pensar, cotas femininas em grupos políticos, em partidos políticos, não faz sentido. As pessoas Mas, têm que, assim, se elas querem. Tem um lado positivo. E se elas têm vocação pra isso, entendeu? Tem um lado positivo também. Desde a Grécia, você tinha um grupo de mulheres que eram... Elas tinham uma fala diferente das outras mulheres, e essa fala, muitas vezes, ela era vista porque eram mulheres que passaram por algumas coisas na vida, como a gravidez, como o casamento, e como elas não pensavam mais de forma imediata, elas pensavam mais no coletivo. Essas mulheres, elas conseguiam, muitas vezes, essa outorga, né, esse cargo, por causa de algum feito. Eu acho que se a gente pegasse as mulheres produtivas do Brasil, as que não recebem Bolsa Família, as que não dependem de cargos públicos, as que não... que não precisou, que o discurso dela não tá baseado em eu vim de escola pública, universidade pública, e por isso eu venci na vida. Não foi... se ela pensar que ela venceu na vida porque ela se esforçou, É um discurso ela se dedicou, vitimista, né? e etc, e não por causa de coisas que fizeram com que ela conseguisse emergir, essas mulheres votariam na direita. Entendeu? Um exemplo. Só que, como eu falei, é a minoria das mulheres. É sempre a minoria das mulheres. Você falou de mulheres na política, né? Dos mesmos antropólogos que eu li uns textos, antropólogos mais, não do Brasil que tá doutrinado, os antropólogos lá de fora, né, dos Estados Unidos, os mesmos que falaram que mulher não podia votar, eles também defendem que deve ter mais mulheres na política. Por quê? Porque o homem, quando vai pra política, ele quer ascender e ele quer crescer. Existe uma probabilidade, uma estatística absurda de probabilidade de corrupção de um homem político do que de uma mulher política. Porque a mulher, ela também tem uma visão mais materna. Ela vai ter uma visão de cuidado. O homem tem uma visão de competição e de se garantir e pensar como provedor da família. Então ele vai falar, olha, eu vou garantir o máximo que eu posso. E a mulher vai ter uma visão mais empática. E eu achei interessante, o cara que fala que as mulheres não têm que votar, é o mesmo cara, várias pessoas de uma certa linha ali da antropologia, também defende que tem que ter mais políticas mulheres e que é por isso que a Europa toma decisões tão melhores no parlamento do que, por exemplo, América Latina. Não, tem um Porque detalhe também. O lá homem é tende meio a meio. pensar mais Lá é em si, meio a a meio mulher tende naturalmente. a pensar mais no outro, é isso? Tem um detalhe, por exemplo, já foi falado também que a importância das mulheres na política é porque existem pautas que as mulheres, elas pensam e elas defendem com muito mais veemência do que homens. Tipo, tá cagando. E aí essas pautas, sem a mulher lá na política, elas não ganham representatividade. Entendeu? Mas a forma das mulheres, elas influenciavam até então, era mais indireta. Não era necessariamente votando, nem elegendo mulheres. Mas, a respeito disso, sempre teve uma influência feminina de algum modo. Sim. Porque a influência feminina se dava muito também como se a mulher, a opinião dela era importante, porque a nova geração era importante. A educação dos filhos era importante. Entendeu? Os cuidados. Quem Quem a ia mulher passar os cuida? valores pra próxima Exatamente, geração isso era é a muito mulher. importante. Então, essa influência das mulheres era vista como positiva, porque ela também, através das mulheres, influenciava outras pessoas e a sociedade como um todo. E é muito mais fácil você influenciar alguém nesses momentos com a palavra da mulher, porque além de ser jovem, por exemplo, etc., você pega uma pessoa muito velha, a pessoa não vai ter a mesma neuroplasticidade de absorver aquela informação do que uma criança, entendeu? Então, tinha, assim, seus freios e contrapesos aí
de como a mulher influenciava e tal. Mas sem a mulher na política mesmo, sem influência nenhuma, tem muitas pautas que vão ser esquecidas. Entendeu? Embora as mulheres não gostem, porque falam que é trabalho feminino não remunerado, né? Esse negócio de cuidar, de amamentar, Dupla jornada. de gestar, exatamente. São, normalmente, quando ela entra na política, são essas coisas que elas querem, de alguma forma, observar. Como que tá o cuidado das crianças, como que tá, sabe, questões como pediatria, maternidade, como que tá... Educação infantil. do saúde mental. Coisas que as mulheres se preocupam normalmente pra elas, e elas acham que fazendo aquilo, ela trabalho não remunerado. Quando ela entra na política, elas querem se preocupar com essas pautas. Interessante. Só que saiu umas maluquices aí, que saiu uma conversa aqui na política brasileira, já não faz nem tanto tempo assim. Foi vendido desse jeito, né? Que o homem ia ter que pagar pra esposa dele pelo trabalho doméstico que ela faz. Então, também saem uns absurdos aí. Você tá falando agora que ele tem que falar pelos anos que ele usou das mulheres? Tudo bem. Rapaz. Mas assim, o homem ele também faz trabalhos em casa. Sim. E aí, ele vai receber também? Não, exatamente. Concordo. E outra, é uma via de mão dupla. Se ele tiver que pagar pra mulher pelo trabalho, ela também vai ter que pagar a casa que ela mora, dividir o aluguel, vai ter que... Pô, tudo. Sim. Não, gente, Tudo que ela gasta, você também quer tem que tirar um dividir os equilíbrio gastos. que já existe, o equilíbrio de relacionamentos que ele foi construído em milhares de anos. Aí o pessoal não entende a construção milenar que tem isso e fala, não, eu entendo como o relacionamento deve acontecer. Sempre falo, o casamento não é uma instituição estatal. O Estado tem que se meter o mínimo possível nisso. Concordo.